Hallo, meine Lieben, guten Tag! Hoje nós vamos aprender a perguntar em alemão como vai você? Heute lernen wir die Frage como vai você auf Deutsch. Primeiro, a gente vai ver aqui o verbo gehen, que é o verbo ir, que é exatamente essa pergunta, como vai você? Então, a gente precisa primeiro aprender o verbo gehen, ir, ok? Esse H aqui no meio, ele não vai ser pronunciado, então eu falo gehen, em português, ir. Ele é um verbo regular, então nós já sabemos conjugar, mas de qualquer forma eu coloquei aqui, olha, com as terminações em cores diferentes. Primeira pessoa do singular, terminação E. Então, eu pego o radical do verbo. Radical, olha, é tudo que vem antes aqui do EN. E o radical eu repito em todas as pessoas. E as terminações, que são as desinências pessoais, de primeira pessoa do singular, E. Então, ich gehe. Segunda pessoa do singular, aqui terminação, desinência pessoal, ST. Du gehst. Terceiras pessoas do singular, desinência pessoal, T. Geht, sie geht, es geht. Ok? Primeira pessoa do plural, wir gehen. Segunda pessoa do plural, ihr geht. Terceira pessoa do plural, masculino ou feminino, eles ou elas, sie gehen. E o tratamento formal, sie gehen. Noch einmal, mais uma vez. Ich gehe, du gehst, geht, sie geht, es geht, wir gehen, ihr geht, sie gehen und sie gehen. Agora nós vamos à pergunta. Bem, eu demorei a trazer essa pergunta, mas é porque em alemão a pergunta como vai você, ela precisa do dativo. O pronome pessoal tem de estar no dativo. E como nós vimos nas últimas aulas, nós aprendemos o dativo no artigo indefinido, no artigo definido, e a última aula nós vimos os pronomes pessoais no dativo. Vamos relembrá-los aqui rapidamente? Nós temos os pronomes pessoais no nominativo, que primeira pessoa do singular, ich, du, sie, es. Pessoas do plural, primeira pessoa do plural, wir, ihr, sie e o sie, tratamento formal. Nós temos o acusativo, que nós já vimos, né? O correspondente, então, pronome pessoal de primeira pessoa do singular no acusativo, mich. Segunda pessoa do singular, dich. Terceiras pessoas do singular, masculino, in, feminino, sie, neutro, es. E as pessoas do plural, primeira pessoa do plural, uns, segunda pessoa do plural, os, terceira pessoa do plural, sie e o tratamento formal, sie. E temos o dativo, que nós vimos na última aula, mas estamos relembrando aqui, primeira pessoa do singular, mia, segunda pessoa do singular, dia, terceira pessoa do singular, feminino, ia, masculino e neutro, im, primeira pessoa do plural, uns, segunda pessoa do plural, os, terceira pessoa do plural, ihnen, e o tratamento formal, ihnen. Então, agora eu trago a pergunta como vai você em alemão, né? Então, wie é o pronome interrogativo como. Nós já vimos nas primeiras aulas, nós já aprendemos aqui o pronome interrogativo como, wie.
O W tem som de V e o IE é um I longo. E aí aqui, olha, eu tenho o verbo gehen, que nós acabamos de conjugar, que é o verbo ir. Nessa pergunta, sempre ele vem acompanhado do S. Wie geht es dir? Dia. Então, você, o pronome pessoal de segunda pessoa do singular, nessa pergunta, como vai você, ele vem no dativo. E a resposta também, eu vou bem, né? Em português a gente usa muito eu estou bem, mas em alemão a gente precisa aqui do verbo gehen e essa estrutura, como eu falei, com o dativo. Eu vou bem ou eu estou bem, no sentido de, né? Como vai você? Eu estou bem, obrigada. Então, em alemão, mir geht es gut. Se eu estiver falando com uma pessoa no tratamento formal, eu não vou usar o du, eu vou usar o tratamento formal, ok? Então, na pergunta, wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? A pessoa vai responder, mir geht es. Eu coloquei aqui o nicht gut. Por quê? Aqui, gut, ok? Gut und nicht gut. Nós já aprendemos que o nicht, ele nega verbo, advérbio e adjetivos. Então, eu só trouxe aqui para aumentar o vocabulário. Mir geht es gut, mir geht es nicht gut. É comum também, eu trouxe aqui para vocês, quando a gente faz essa pergunta de forma abreviada. Então, eu falo simplesmente wie geht's? Hallo, wie geht's? Então, wie geht's? É a forma simples, a forma mais rápida. E aí eu não vou usar o dativo, né? Eu estou usando simplesmente uma estrutura simplificada, abreviada. Wie geht's? Como vai? E a resposta também é abreviada, normalmente. Danke, gut. Bem, obrigada. Então, é como se fosse em português, como vai? Bem, obrigada, né? Então, noch einmal auf Deutsch. Wie geht's? Danke, gut. Mas, se a gente quiser fazer a pergunta na forma completa, então a gente já sabe. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Wie geht es Ihnen? Mir geht's gut. Ok? Oder mir geht es nicht gut. Vamos ver aqui mais um exemplozinho. Eu trouxe aqui um diálogo, né? Você encontra uma pessoa usando o tratamento formal, tá? Porque isso no alemão é bastante importante. Na Alemanha a gente só vai tratar por du se for parente ou se a pessoa permitir dessa autorização, digamos assim, né? Que você possa chamá-la pelo du, que é o tratamento informal. Mas normalmente você vai tratar a pessoa pelo pronome pessoal formal, né? Que no nominativo é o sie e aqui no dativo é o ihnen, com letra maiúscula, ok? Então você encontra uma pessoa, um vizinho e fala: Hallo, wie geht es Ihnen? E a pessoa responde: Danke, gut. Und Ihnen? Então ele revida a pergunta, mas aqui não esqueçam do dativo, né? Então você encontra a pessoa: Hallo, wie geht es Ihnen? E a pessoa responde: Danke, gut. Und Ihnen? E aí você responde: Mir geht es auch gut. Auch também. O CH depois do U tem som de 2 R's. Mir geht es auch gut. Vamos ver mais um exemplo? Trouxe mais esse exemplo aqui para vocês no masculino, depois vou trazer o último no feminino, só para a gente perceber bem como é que nós usamos essa expressão com o dativo, ok? Então, assim, eu pergunto: Wie geht es Peter? Wie geht es Peter? Como vai o Peter, né? Então, você encontrou uma pessoa e está perguntando pelo um terceiro, que é o Peter, ok? Peter.
Em alemão, bitte. Wie geht es bitte? E a pessoa responde para você, ihm geht es nicht gut. Ihm geht es nicht gut. Então, ihm se referindo a bitte, ok? Ihm geht es nicht gut. Ele não vai bem. Ist krank. Aqui eu tenho o pronome pessoal, terceira pessoa do singular, no nome nativo. Porque aqui eu tenho o verbo sein, que é o verbo ser ou estar, e aqui é o sujeito. Ist krank. Krank, doente. Nós já vimos essa palavra numa aula anterior. Ist krank, ele está doente. Então, percebam, na expressão aqui, eu uso o dativo e aqui o nome nativo, ok? Vamos ver agora realmente o último exemplo no feminino. E aqui o último exemplo no feminino. Se eu pergunto para uma pessoa, Wie geht's Maria? Wie geht es Maria? Ok? E a pessoa responde, Ihr geht es sehr gut. Então, sehr é muito. Antes de adjetivo ou advérbio, eu vou usar sehr. O S com som de Z, ok? E esse Rzinho aqui com som de A. Sehr. Ihr geht es sehr gut. Então, aqui eu tenho o dativo, terceira pessoa do singular, feminino, né? No dativo se referindo a Maria. Ihr geht es sehr gut. Muito bem, ok? Und ich hoffe, dass es euch auch sehr gut geht. E eu espero que vocês estejam também muito bem, ok? Vielen Dank. Muito obrigada. Tschüss.